Olá, boa tarde para você. O Espírito Santo registra 16 casos de coronavírus, outros 486 estão em investigação. Como o capixaba tem se comportado diante da pandemia? Ao vivo, vamos falar sobre os tratamentos feitos e tirar dúvidas sobre o Covid-19 com o Dr. João Evangelista, clínico geral. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Obrigada por ter vindo. Obrigado. A gente vai desenvolver ao longo do TN1, tirar várias dúvidas, né? Convido o senhor para a gente assistir uma primeira matéria, porque o comércio, doutor, já está fechado e vai ficar por 15 dias. Só vão poder funcionar serviços essenciais. A nossa equipe circulou por Vitória hoje para conferir isso aí. Vamos ver. Pouco antes das 8, os clientes já formavam uma pequena fila na frente deste supermercado, que fica na Praia do Suá, em Vitória. Logo que abriu, muitos se preocuparam em seguir as orientações de higienização das mãos e dos carrinhos com álcool em gel. Alguns vieram até de máscara. Na primeira hora de funcionamento, o movimento era de um sábado normal, mas com poucos idosos. O anúncio da rede de supermercados feito nas mídias sociais fala que o atendimento é preferencialmente para pessoas com mais de 60 anos, entre 8 e 9 da manhã, para evitar o contato da faixa etária com outras pessoas. Os supermercados estão inclusos na determinação do governo do estado, que permite apenas o funcionamento de comércios essenciais. Padarias também podem abrir, assim como as farmácias. A determinação é para 15 dias e passa a valer a partir de hoje. Durante esse período, apenas os comércios essenciais ficam abertos. Além das padarias, das farmácias e dos supermercados, também é permitido o funcionamento de pet shop, feira livre, posto de combustível e loja de conveniência. O comunicado ainda fala dos restaurantes e lanchonetes, que terão um horário reduzido e só podem funcionar até às 4 da tarde. Mas esta aqui, também na Praia do Suá, preferiu fechar e colocou um anúncio na porta dizendo que volta a funcionar quando orientações seguras forem passadas. A lanchonete fica bem ao lado de vários outros comércios chamados de não essenciais, como lojas de roupas e acessórios. E esses sim, por determinação, devem permanecer fechados durante este período. Medidas que evitam a aglomeração de pessoas nas ruas e tentam conter o avanço do vírus. Foi justamente o que encontramos. Calçadas vazias, cidade fantasma. É uma mudança de rotina, né, doutor? A gente até estranha ver a cidade dessa maneira, né? É bem diferente do que a gente está vivendo, né, doutor? A palavra-chave no momento é sacrifício. Sacrifício de todos nós para que possamos sair disso com vida. E aprender com isso, porque nós estamos aprendendo, principalmente a área da saúde, ao qual eu me encontro, nós estamos aprendendo errando. Nada é definitivo, nós não sabemos de nada com certeza, tudo está em fase de experimentação, mas venceremos se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutor, outra medida estipulada pelo governo foi o fechamento de bares e restaurantes que só podem ficar de portas abertas até as 4 da tarde. Isso é a partir de hoje. Ontem eles puderam funcionar até mais tarde, né? A nossa equipe percorreu vários pontos de entretenimento que geralmente ficam bastante cheios. Vamos ver o que a nossa equipe encontrou. Este quiosque na praia de Camburi estava aberto, mas com poucas mesas ocupadas. A expectativa é que amanhã feche as portas. Mesmo com a orientação de ficar em casa, algumas pessoas ainda se arriscaram, saindo para caminhar e fazer atividades no calçadão da orla de Camburi. Perto dali, no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, alguns bares abriram, mas o movimento era bem diferente de uma sexta-feira em que normalmente as mesas estão cheias. Na famosa Rua da Lama, em Jardim da Penha, mais mesas vazias do que cheias. Mais consciência da população? Essa foi a última sexta-feira de vida noturna um pouco mais movimentada no estado. A partir de hoje, os estabelecimentos comerciais devem ser fechados. Lanchonetes e restaurantes só podem funcionar até às 4 da tarde. Tomamos a decisão do fechamento do comércio. Precisamos diminuir a circulação das pessoas. Então, nós estamos tomando decisões gradativas, né, para que a gente restrinja e as pessoas compreendam a necessidade de ficarem em casa. Então, hoje, o fechamento do comércio, lógico que nós estabelecemos exceções, né, a exceção dos supermercados, que vem
vendem produtos da nossa necessidade básica, das farmácias, supermercados e quem vende alimento, também da alimentação e cuidado dos animais, tanto os animais domésticos, urbanos, como os animais da atividade agrícola. Também os restaurantes poderão funcionar até às 16 horas, restaurantes e lanchonetes. Algumas pessoas perguntaram assim, delivery se está autorizado. Está autorizado, porque é um serviço que também é essencial para quem está muito dentro de casa, às vezes tem que pedir, fazer alguma encomenda por aplicativo, por telefone, então esse serviço continua. Então nós tomamos a decisão para que a gente restrinja ainda mais a circulação das pessoas. Isso está relacionado ao comércio varejista, né, do nosso estado, de todo o estado. Segundo o governador Renato Casagrande, o estabelecimento que descumprir a norma criada pela sala de situação de emergência pode ser multado. Inclusive, a polícia também pode ser acionada. A polícia será acionada se as pessoas insistirem em abrir as portas, concentrarem gente, tá certo? Então, pode ser acionada sim. O instrumento que a gente tem em situação de emergência, emergência na saúde, legislação que embasa a nossa ação, pode ser tomada medidas de penalidades. É um caso, doutor, que a gente já deve entrar de uma forma mais firme. Como que o senhor avalia essas medidas e é necessário uma ação policial, se precisar? Com certeza. Pandemia exige duas situações, uma imprudente e outra prudente. A imprudente é você abraçar o vírus, que paradoxalmente, quando você abraça a doença, ela te vacina, mas corre o risco de uma grande quantidade de pessoas morrerem. A outra é o isolamento. Quando você fica em casa, o vírus ele tem ventosa. O coronavírus, corona é coroa, ele tem uma rodinhazinha, ele cola. Então o que acontece? O vírus ele não sai correndo atrás de você para te pegar. O vírus, se ele ficar quietinho, passa 7, 8 dias, a tendência dele é desaparecer. O isolamento tira completamente o ímpeto da disseminação do vírus. Então a maneira de não pegar o vírus é evitá-lo. Essa é a maneira mais correta de se lidar com uma epidemia. Todos temos que cooperar. Cada um tem que ficar quietinho no seu canto, mesmo que depois tenha a questão social, tenha o prejuízo, mas nós precisamos agir para que esse vírus perca a força. Ninguém pode dar confiança para ele ir lá abraçá-lo, não, porque é tudo que ele quer, porque é engraçado, a vida dele depende da nossa vida, ele entra no seu código genético e vive. Se você não der essa chance a ele, você se salva. E ele morre. Inclusive, o governo do estado fez várias determinações, vários decretos, afirmando várias medidas para conter esse avanço do coronavírus. No jornal A Tribuna de hoje, tem detalhadamente essas medidas. Vamos ver aqui na tela, doutor, olha só, são mais de 20. Eu vou destacar algumas, a gente já vem falando ao longo da semana. Por exemplo, essa medida 4, que é a suspensão do passe escolar. Por quê? Os alunos estão de férias, foram antecipadas as férias escolares. Uma medida é a suspensão do passe escolar a partir de segunda-feira. Temos também a suspensão de consultas eletivas da rede estadual por 120 dias e também o apelo para que as pessoas não frequentem as praias. Hoje está chovendo, tudo bem, a gente entende, mas mesmo passando a chuva, a gente faz esse apelo para que as pessoas não saiam, não vão se divertir porque não é férias, né, doutor? Perfeito. E aí, uma outra medida que vai afetar muito a população, que é o seguinte, a partir de segunda-feira os ônibus do sistema Transcol vão rodar com redução de 40% da frota, ou seja, 30% na verdade em horários de pico, dependendo do horário, serão, ou seja, 400 ônibus a menos a partir de segunda-feira, para tentar evitar esse contato das pessoas, essa aglomeração dentro do coletivo. Então, o que a gente pode falar neste momento para as pessoas? Esse isolamento social é justamente o que a gente precisa neste momento para evitar essa curva de contaminação e cause uma paralisação na rede pública e particular de saúde, ou seja, para evitar esse colapso? Estamos em guerra. Uma pandemia é como se estivesse no meio de uma batalha. Qualquer displicência, você morre.
O que eu tenho observado é que algumas pessoas ainda não estão levando isso a sério. E outras pessoas, apesar de ter levado a sério, elas são displicentes, porque elas nunca se viram nessa situação inusitada. Então eu observei hoje de manhã, criança colocando a mão em corredor de escada rolante, pessoas idosas saindo de manhã cedo para passear em calçadão. As pessoas acham que a coisa não é tão perigosa assim. O máximo que você puder para não ter contato com um agente nocivo poderá ser a diferença entre a vida e entre a morte. Absolutamente todas as atitudes que o governo, que o Estado, prefeitura, a imprensa, através do esclarecimento, tomar para que nós levemos isso a sério e deixemos o vírus bem longe de tudo quanto é maneira que você imaginar, serão bem-vindas, imperiosas e uma questão de vida ou morte. Nós não estamos brincando com doença, nós estamos brincando com perigo de morrer, que esse vírus mata. Ele é estranho, ele é um alienígena, nós ainda não sabemos como lidar com, nós estamos aprendendo a lidar com essa pandemia. Por isso que a gente roga o máximo de atenção nos cuidados com a preservação da saúde, gente. Também. A Organização Mundial de Saúde, ela já determinou alguns sintomas que são importantes no coronavírus. Olha só, eles estabeleceram que 88% das pessoas apresentaram febre, tosse seca, fadiga, tem outros sintomas também. Gripe, hepatite, sarampo, até as piores, febre amarela, dengue, acontece tudo isso daí. Só que, para você saber a diferença entre um e outro, o exame, como o exame não é viável no momento para todo mundo, observe o estado geral da pessoa. A pessoa começa a arriar, desmaiar, com febrão de calafrio, com uma diarreia que não passa, com uma tosse seca que cada vez vai aumentando. E principalmente um pequeno detalhe que o coronavírus provoca, falta de ar. Da falta de ar, você começa a falar, eu não estou conseguindo. Por quê? Porque ele compromete o aparelho respiratório. Uma das coisas mais dramáticas do coronavírus é a insuficiência respiratória. O indivíduo parar, mesmo entubado, ele parar de respirar. Agora, a diferença entre vírus comum, entre as viroses e o coronavírus, está no estado geral. Se você... Primeira coisa que você tem que fazer quando tossir e espirrar é se isolar. Porque pelo sim, pelo não, você se isola. Para você não passar para o seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, para todo mundo. A segunda é o seguinte, se a situação começar a complicar, corra atrás de socorro. Cuidado também para todo mundo não correr atrás de socorro, porque pode ser que você dê um espirro. Eu estava brincando o seguinte, uma máscara, quando você coloca no nariz, ela dá coceira no nariz. Aí você começa a coçar, a máscara irrita, ela dá coceira. Daqui a pouquinho você dá um bruta de um espirro e todo mundo está na sua frente, sai correndo e lá vai você procurar o hospital. Por que que os idosos e as pessoas com doenças crônicas são o grupo de risco neste caso? Isso é muito simples de entender. Quando nós nascemos, o nosso contato com a nossa mãe, com o médico, com a enfermeira, com o hospital, com a placenta, com o colosso, nós adquirimos a nossa imunidade, a chamada imunidade nata. Essa imunidade é o nosso anjinho da guarda que nos preserva até 30 anos de idade. A partir dos 30 anos de idade, o sistema imunológico começa a declinar. O que acontece? Quando ele começa a declinar, começa a aparecer as doençazinhas, pressão alta, diabetes, essas coisas que as pessoas mais idosas têm. Essas pessoas já são susceptíveis de ter esse quadro, no caso aqui o coronavírus, em função do sistema imunológico já ser menor. E tem um outro agravante. As pessoas que tomam muito medicamento, claro que tem que tomar, o idoso que tem diabetes tem, porque senão ele vai morrer. Mas quem usa muito medicamento sem necessidade, esse excesso de medicamentos está aumentando a agressividade do vírus. O vírus aproveita o efeito colateral que você toma de um remédio desnecessário para aumentar a sua gravidade. Remédio não é jujuba, farmácia não é supermercado, nós tomamos remédio demais sem necessidade. Numa hora dessa que você vê como que esse excesso de remédio que nós tomamos está deixando o nosso sistema imunológico, o nosso anjinho da guarda
fraco e preguiçoso. Repito e dou ênfase, nós precisamos de remédio, o idoso precisa de remédio. Agora, cuidado de entrar na farmácia, está na promoção, tá, vou levar 2 caixinhas, não façam isso, gente. O capixaba demonstrou toda essa gratidão a toda a equipe médica, né, que vem trabalhando, a exaustão, não é isso? Aqui no Espírito Santo. E eles foram às janelas, às varandas, aplaudiram e ainda, inclusive, cantaram louvores, rezaram na hora. Foi muito bonito. Mostra aí pra gente esses vídeos, por favor. Coloque a mão no seu coração que nós vamos adorar e vamos entoar um cântico agora a Deus. Curiosamente, existe uma frase atribuída a Galeno que diz: sedarem dolorem opus divino est. Curar a dor é obra de Deus. O médico tem que entender que ele é uma mãozinha ali que está dando o auxílio. Terapia, terapêutica, né? Tratamento, a terapia é tratamento, a palavra terá significa Deus, terapeuta significa que trata em nome de Deus. Quem é que conhece as palavras? Lucas. Lucas era apóstolo, era médico e era apóstolo. Agora veja bem, Lucas prescrevia remédio e prescrevia fé. Aí é covardia, todo mundo cura, né, gente? Porque fé e remédio são 2 coisas que todo ser humano precisa. Então, a gente agradece esse carinho com a classe da saúde, médico, enfermeiro, serviço social, todo técnico de enfermagem, o pessoal da ambulância, todo mundo, os pesquisadores. E agora eu digo o seguinte: todos nós estamos no mesmo barco, por isso que nós temos que fazer sacrifício e lutarmos juntos, né? Com certeza. Doutor, eu vou pedir para o senhor ficar aqui com a gente vai fazer um break rapidinho, na volta a gente vai tirar mais dúvidas, vai falar mais sobre essa nova pandemia de coronavírus e tem também as notícias policiais, um instante só. Estamos de volta e agora vamos às notícias policiais. A PM retirou de circulação 2 armas, entre elas uma submetralhadora. A operação aconteceu em 2 bairros, Santa Rita e Alvorada. 2 armas foram apreendidas pela Força Tática da Polícia Militar em Vila Velha. Essa primeira foi apreendida em uma casa no bairro Alvorada. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima, cumprindo um mandado de prisão em aberto. Nessa residência, no bairro Alvorada, além de prender esse homem que estava com mandado de prisão em aberto e tinha essa arma, a polícia também prendeu uma mulher que tem envolvimento com a criminalidade, principalmente na região ali do bairro 1º de Maio. Os 2, então, foram encaminhados para a viatura da Força Tática. Enquanto a equipe estava vindo aqui para o DPJ de Vila Velha, eles receberam aí um chamado de que um homem estava no bairro Santa Rita, na pracinha do bairro, com uma arma. Assim que a Força Tática da Polícia Militar chegou até o local, comprovou. O homem estava mesmo armado e com uma submetralhadora. O detido com a arma informou à polícia que estava com a submetralhadora para se defender. Ele disse à PM que era alvo de bandidos que mataram uma pessoa em Santa Rita na tarde desta sexta-feira. Olha, a noite foi violenta na Grande Vitória, foram registrados pelo menos 3 assassinatos, 2 deles em Vila Velha. Nós temos aí imagens, o crime aconteceu no bairro Sagrada Família. Segundo a polícia, 4 homens estavam em um bar quando foram atingidos por disparos. Todos foram socorridos, mas 2 morreram. Temos as imagens deles, são Fabrício Cortelete da Silva, de 21 anos, e Douglas Barcelos Quadros Nascimento, de 25. Entre as vítimas baleadas, no total de 4, 2 também ficaram baleadas. Uma tinha um mandado de prisão em aberto. Este homem foi levado para a delegacia após receber atendimento médico. E temos imagens também de Felrosa, porque um homem foi morto a tiros por volta de 9h40 da noite. Segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso até o momento e não foi divulgada uma linha de investigação desses casos. A gente continua acompanhando. À noite, tendo mais informações, a gente divulga para você no TN2.
Agora a gente continua com o nosso entrevistado, o Dr. João Evangelista. A gente está falando sobre o coronavírus, essa pandemia. No Espírito Santo nós temos 16 casos confirmados, não é isso, doutor? Nós temos inclusive uma tela, uma imagem que mostra os casos aqui no Espírito Santo, se puder colocar para a gente. São 16 confirmados e a gente destaca, o maior número de casos está em Vila Velha. São 7 casos em Vila Velha, 6 em Vitória, temos também um em Linhares e a novidade, um em Cachoeiro de Itapemirim e outro em Cariacica, que foi confirmado. Esse é o último boletim do Covid-19 aqui no Espírito Santo. E aí, o que a gente pode dizer também é o seguinte, nós temos 2 pessoas entubadas, uma mulher e um homem, que estão internadas, isoladas em hospitais particulares separados. E os outros casos aparentemente são mais brandos, né, doutor? Aqui no Espírito Santo, como que o senhor vê essa situação? Porque no Brasil a gente já tem casos de morte, né? A maioria idosos, né? Todos eles, na verdade, acima dos 65 anos. Como que o senhor analisa essa barreira que está sendo feita aqui no estado e esses casos, por enquanto, 16 até o momento? Como toda doença infecciosa de contágio, o alastramento é assustador. De um dia para o outro, triplica o número de casos. Já visto quando tem infecção hospitalar, que a gente enlouquece no hospital quando aparece a pseudomonas, que é a bactéria chamada Bacillus Pierciani. Nesses casos, no caso do coronavírus, é óbvio que o isolamento é a principal característica. O fato da pessoa ter a doença branda, é bom ela levar em consideração que tem uma notícia ruim com referência a isso daí. É a seguinte: as pessoas, mesmo tendo doença branda e que se salvam e que se curam, existem relatos dizendo que elas apresentam sequela. Então, veja bem, mesmo você tendo coronavírus, sendo jovem, sendo saudável, você se salvando dele, você saindo bem, você fica com alguma sequela no pulmão. Então, o correto seria você não pegar o coronavírus, obviamente, através de afastar-se dele e das pessoas que, porventura, vão pegar em você ou você poderá pegar nelas. Então, como não tem cura, a única solução é esse isolamento social que a gente tanto está pedindo, que o governo está baixando esses decretos, que a gente vem incansavelmente falando aqui na imprensa, né? Por favor, não fique na rua. A gente vem mostrando também que a gente vê idosos nas ruas. A gente já falou que é um grupo de risco, né? Tem um vídeo que viralizou essa semana também de um médico falando, pelo amor de Deus, idosos, não vão às ruas. Então, assim, não é brincadeira, né, doutor? A gente não tem uma cura, a gente estava até falando de tratamento, né? Essa semana saiu a informação que já tem medicamentos sendo utilizados, que são muito bons contra a malária, lúpus, não é isso? Artrite, que já estão sendo utilizados, mas, gente, ainda não é a cura. Eles ainda não estão comprovadamente, cientificamente, que eles têm esse efeito positivo que a gente precisa. E as pessoas estão correndo para as farmácias e comprando esses medicamentos e deixando quem precisa sem. Uma senhora que a gente entrevistou ontem, que tem problema de lúpus, ela precisa desse remédio e já estava em falta. Então, esse alerta, assim, tem um medicamento, mas ainda está sendo feito o teste, não adianta a pessoa tomar agora, né, doutor? Existe uma frase que diz, no pain, no gain, né? Sem dor não há ganho. A necessidade faz o sapo pular. Curiosamente, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ou seja, aquela carnificina que morreram 60 milhões de pessoas, surgiu o quê? A internet, a ultrassonografia, a ressonância magnética. Então, quando surge uma epidemia, todo mundo, o sapo tem que levantar para pular. Então, a comunidade médica, a comunidade científica, ela está correndo atrás disso desesperadamente. Existe um produto, um remedinho chamado quinina, que é hidrocloroquinina. Esse medicamento que é usado na artrite reumatoide, no lúpus eritematoso e foi usado muito tempo na malária, ele apresenta algum resultado, um resultado promissor contra o coronavírus. Todavia, todo medicamento tem efeito colateral. Isso deve ser prescrito com um médico. Por quê? Só para ficar no exemplo, a hidrocloroquinina ou a quinina, ela pode provocar degeneração macular, que é cegueira. Então o indivíduo vai na farmácia comprar um remédio sem a mínima orientação, ele vai trocar coronavírus por cegueira. Existe um outro produto na China chamado Avigan, que é o Famipiri. É um antiviral promissor que está começando a apresentar algum
pouquinho de esperança no quesito. Só que ninguém é maluco de sair correndo na farmácia comprar esse tipo de medicamento. Por quê? Porque esses medicamentos, quanto mais eles agem com especificidade no vírus, por exemplo, mais efeito colateral eles têm. O nosso sistema imunológico existe 3, 4 remedinhos, 5 remedinhos muito bons para o sistema imunológico. O primeiro significa o seguinte: sono reparador. Segundo, alimentação regrada. Terceiro, evitar o estresse. Quarto, fé alimenta totalmente. E qual é o quinto remédio? Isolamento. O isolamento no momento é o melhor medicamento, porque aquilo que você não tem contato, você não tem que estar com medo. Então, nós temos que nos unirmos sempre repetindo isso daí. É isso aí. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta, vai falar ainda mais sobre o coronavírus e como que essa pandemia está mudando essa rotina do capixaba. Como é que está sendo o sábado, o seu sábado em casa, um sábado chuvoso, mas um sábado diferente, não é isso, doutor? Então a gente faz um rápido intervalo, já a gente volta com mais informações para você. Estamos de volta, eu te faço uma pergunta. Em pleno sábado, como é que está sendo o seu dia, hein? A rotina do capixaba mudou muito, né, doutor? Hoje, com essa pandemia do coronavírus, é necessária essa mudança. Hoje o dia está chuvoso também, só que já tem essa determinação dos parques fechados por 15 dias. É uma determinação do governo. Então, o lazer agora, gente, vai ter que ser dentro de casa. Vamos acompanhar essa reportagem. O parque mais frequentado da capital amanheceu de portas fechadas. Nada de caminhadas ao ar livre, atividade física ou piqueniques. A Pedra da Cebola sai de cena por 15 dias. Como o tempo amanheceu chuvoso em dia de isolamento, por aqui ninguém foi surpreendido. Assim como no Horto de Maruípe, que também estava com um cadeado no portão. A partir deste sábado, todos os parques estaduais e municipais do Espírito Santo vão precisar ficar fechados por 15 dias. Esta foi uma determinação do governador Renato Casagrande nesta sexta-feira. O objetivo é evitar aglomerações também nas áreas de lazer. Este aqui é o Parque da Cidade, um dos mais frequentados da Serra. E neste sábado ele amanheceu vazio e com a corrente no portão. O governador também fez um apelo para que os capixabas não frequentem praias nos próximos dias. Pelo menos a praia de Camburi estava como nunca vi, deserta, sem esportes, sem gente, sem vida. Obrigado. A gente agradece, né? A chuva também ajudou bastante, porque a gente sabe que tem gente que é teimosa, é tinhosa, vai pra praia assim mesmo. Guarapari, por exemplo, a gente viu que tinha muita gente na Praia do Morro, achando que é férias, vindo para cá, não pode. Então é um momento de isolamento social, né, doutor? Agora, as pessoas também entram em pânico por estar em casa, já preocupados com essa quantidade de notícia. O que a gente pode falar para elas nesse momento, que eu sei que é difícil, mas que é um momento que a gente tem que se informar, mas não entrar em pânico? Principalmente o claustrofóbico, né? Que ele fica entre 4 paredes, ele pira. Eu falo muito para meus pacientes o seguinte: não é melhor o senhor tomar certos cuidados, profilaxia, fazer tudo bonitinho, para o senhor não precisar ficar no hospital ou no CTI um mês deitado lá? Vamos transferir isso para o coronavírus. É melhor temporariamente nós ficarmos quietinhos em casa do que, não estou querendo ser dramático, mas preciso usar esse peso das palavras, do que você chorar devido à coisa definitiva de você ter um avô, um pai ou você mesmo para sempre em quarentena dentro de uma sepultura. Então é melhor você ficar vivo dentro de casa do que você ficar definitivamente morto. E vou falar mais uma outra coisa: mesmo que você sobreviva, quando você perde um parente querido, você vai padecer de uma quarentena eterna chamada saudade. Então vamos cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar dos nossos filhos, até dos animaizinhos. Aliás, é curioso que os cachorrinhos estão tudo balançando o rabinho, porque os donos estão tudo dentro de casa, os cachorrinhos estão numa felicidade danada, que, meu Deus, o que meu dono está fazendo? Então, isso é um momento de ler um livro, ver um filme, conversar, obviamente, com aquelas pessoas que estão ali, não muito perto também, mas os seus parentes que estão ali na mesma situação que você está, refletir, orar, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Estudar também, né, antigamente existia uma coisa chamada retiro.
né? O famoso retiro religioso, as pessoas viajavam, iam para um retiro, elas ficavam quietinhas no canto. Hoje em dia ninguém consegue ficar parado mais dentro de casa, todo mundo tem que estar correndo para algum lugar, tem que estar numa busca eterna da felicidade, esquecendo que ela existe dentro da gente. Entendi. Né? Doutor, realmente a gente tem que ter um pouquinho de paciência, é isso que a gente pede para as pessoas, para que a gente continue fazendo esse isolamento social, fazendo esse bloqueio da transmissão do vírus, menos pessoas vão pegar, porque por enquanto não tem cura, então a gente não cansa de fazer esse alerta. Se você circular menos, você leva menos o vírus e você passa para menos pessoas, porque às vezes a gente não tem o sintoma, sendo um jovem, acaba levando para o grupo de risco. Então, a gente pede, por favor, que você tenha um pouquinho mais de paciência, por enquanto são 15 dias. Uma última pergunta, doutor, o senhor acha que a gente chega ao grau da Itália? Uns 600 Eu mortos somente acredito que nessa não, noite? eu sou otimista que nós estamos tomando providências com antecedência, então nós estamos sendo profiláticos. Se todo mundo fizer o dever de casa, eu acredito. Agora eu gostaria de pedir também a todos para se contagiar e se deixarem ser contagiados pela responsabilidade, pela solidariedade. Olha, solidariedade é uma coisa tão boa de contagiar. Quando você dá amor para alguém, 10 minutos depois ela está sorrindo, ela foi contagiada. Então esse contágio, isso é uma pandemia maravilhosa, né? Essa então, a gente pode. Vamos em frente ao pico, que é a chamada curva, que nós chamamos platô. A gente usa o termo taquilaxia, tolerância, platô, curva. E isso demora normalmente, na melhor das hipóteses, 4 meses. Esperança vem de esperar no sentido positivo. Ansiedade vem de ansiar no sentido negativo. Ninguém diz que tem esperança de vômito, você diz que tem ânsia de vômito. Então vamos usar a esperança, que é o esperar com serenidade, e não a ansiedade, que é o ansiar, que é esperar com angústia. Com angústia, vamos usar a esperança, gente. Vamos ter calma. Doutor, toca aqui, muito obrigada pela sua entrevista. Agora é assim que a gente tem que fazer. Muito obrigada por ter vindo aqui para esclarecer. Bom dia a todos nós. Vamos continuar tendo paciência em casa, você está aí recebendo informação direitinho, acessando a internet quem tem internet, aproveita também para estudar, fazer um curso, né? Ficar mais próximo de quem você gosta. É isso aí, à noite às 7h20 a gente tem mais informações no TN2. Estou te esperando, viu? Muito obrigada pela sua companhia.